Olá para você de casa, está começando mais um TV Câmara Recebe. O programa TV Câmara Recebe é um programa onde a gente traz pessoas importantes da cidade para falar de eventos que têm acontecido na cidade, como pessoas que também têm feito a diferença. Hoje em nosso estúdio nós temos a fonoaudióloga Viviane Borim, que vai falar um pouco sobre problemas de audição em crianças e bebê. Como problemas na audição podem atrapalhar o desenvolvimento dessas crianças. Viviane, obrigada por ter aceitado o convite de estar no TV Câmara Recebe. Sempre a gente acaba aprendendo nessas matérias que a gente traz para a TV. Eu tenho certeza que a gente também, como apresentador, a gente aprende. E, claro, né, você de casa, para você acaba levando um pouquinho para a mãe, como vó, como mãe, também leva sempre aprendizado. Sim, eu agradeço a oportunidade, Rosângela, de estar aqui. É um prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre a minha profissão. Então, como a Rosângela falou, sou fonoaudióloga, sou especialista em audiologia, que é uma área dentro da fonoaudiologia que estuda sobre a audição. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa área tão importante que tem uma relação extremamente fundamental com o desenvolvimento da comunicação e o quanto que isso influencia, né, na nossa comunicação, na comunicação das nossas crianças. Então, eu também trabalho aqui na cidade de Tupã com avaliação da audição dos bebezinhos, das crianças, dos adultos, dos idosos e de toda a população. Viviane, a gente já vai começar a dar um gancho para as crianças, né? Talvez essa só a primeira matéria que você vai ser convidada, eu tenho certeza que você tem muito para ensinar para a gente. E hoje nós resolvemos falar sobre crianças, sobre bebês, né? A gente sabe que na maternidade já sai de lá, existe até acredito que um protocolo, né? Do teste de orelhinha, o teste do pezinho, né? E qual o sentido dessa criança de não fazer o exame da orelhinha? Ela pode atrapalhar no desenvolvimento dela. A gente sabe, assim, desde 2010, o teste da orelhinha ele se tornou obrigatório, né? Desde 2010, criou-se uma lei, né, em agosto, que se tornou obrigatório o teste da orelhinha, assim como o teste do pezinho, o teste do olhinho também. Então, as crianças, elas são obrigadas a fazer esse teste. Em 2012 também se criou um protocolo de diretrizes para realmente o município ter um norte do que fazer com essas crianças. E todo o município ele oferece um primeiro teste como obrigatório. Esse teste ele é um teste simples e indolor, chamado de emissões otoacústicas. Ele tem esse nomão comprido, mas ele é um teste super simples, rápido, não causa nenhuma dor, nenhum sofrimento para a criança, pelo contrário, ele é rapidinho para ser feito. É colocado uma sondinha no ouvido do bebê, principalmente se ele estiver dormindo do jeitinho que ele está ali, ele permanece. Essa sondinha é colocada no ouvidinho do bebê e ela é mandada um som bem baixinho. Lá, esse som ele vai percorrer todo o trajeto do ouvido, então ele entra aqui pelo pavilhão, por essa parte maior, entra, passa lá pelo nosso tímpano e chega numa estrutura que nós temos chamada de cóclea, que é aquele caracolzinho. Certo. É lá nesse caracolzinho que nós temos as células que são responsáveis por receber o som. Essas células, se elas estiverem presentes, elas nesse aparelhinho vai mandar que a resposta está presente. Então é onde vai falar que o bebê passou nesse teste da orelhinha e se essa resposta não estiver presente, vai falar que ele falhou nesse teste da orelhinha. Entendi. É onde fala, o bebê passou, o bebê não passou no teste da orelhinha. Então acaba sendo um teste rápido. Então esse teste, né, esse exame, ele precisa ser feito, né, nas primeiras horas de vida, né? Ou até no máximo nos primeiros 30 dias de vida dessa criança. Então, se não tem no hospital, por exemplo, e a mãe recebe alta com o bebê, a criança ela precisa fazer ainda nos 30 primeiros dias de vida, né? Então, a mãe é orientada a procurar o local que vai fazer esse exame.
a mãe precisa procurar, a mãe recebe toda essa orientação. Então aqui no município de Tupã, essa mãe ela é orientada a procurar o local onde ela vai fazer esse exame e ela tem que procurar para fazer esse exame ainda nos primeiros 30 dias de vida dessa criança, né? As próprias diretrizes fazem essa orientação e o município também dá essa cobertura. Por quê? Porque todas as orientações internacionais falam que a criança ela tem que ser diagnosticada com qualquer problema auditivo até no máximo 6 meses de vida. Por quê? Porque com até 6 meses de vida é possível já entrar com toda a intervenção para que ela não sofra os danos da perda auditiva, né? E até uma nova já resolução, né, que foi trazida em 2019, já fala que a partir do 3º mês isso já é possível, né? Já é possível identificar as perdas auditivas até o 3º mês. Mas assim, de uma forma geral, é possível com 6 meses já saber se a criança tem perda ou se não tem e já entrar com a intervenção. Então assim, então com 1 mês já dá para saber se a criança tem algum problema ali, então por isso que fala, primeiro, por que fala de fazer o primeiro teste, né, esse teste da orelhinha até com 1 mês? Porque se tiver dando algum probleminha, já dá para saber ali nesse primeiro mês. Ela passou no teste da orelhinha? Ótimo, maravilha. Não passou, o que vai ser feito? Vai ser feitas as orientações, vai fazer um novo teste para saber o porquê que ela não passou no primeiro. Pode ser algum tipo de sujeirinha? Pode. Do próprio parto? Pode ser. Por isso que se ela não passa no primeiro teste, é feito um novo reteste dentro de um período de 15 dias, porque realmente pode existir a sujeirinha do parto, né? Ou alguma outra sujeirinha, né? Alguma cerinha, porque como a orelhinha do bebê é muito pequenininha, né? Então pode ter essa questão. E aí faz um novo reteste. Não passou também no reteste. Aí precisa de uma avaliação mais detalhada, para saber o porquê que 2 exames ela não está passando. Ela não passou. Aí é onde vem uma nova avaliação com mais exames minuciosos, para saber por que essa criança, fazendo 2 exames desse, né, que vai mandar esse sonzinho, ela não está conseguindo ter resposta. É o mesmo de sondinha que é feito na maternidade, depois ela faz... Aí vai ser feito um outro, que aí vai compor uma série de outros exames, que aí são exames mais complexos, como por exemplo o famoso do Bera, que eu acredito que muitas mães já devem ter ouvido falar, né? Esse Bera vai mandar um som baixinho também para saber realmente como é que tá essas células lá dentro do ouvido, juntamente como que está funcionando o nervo dessa audição, o tempo que esse som está levando para chegar no nervo, no tronco encefálico. Outro exame também que é para saber se tem alguma alteração que a gente chama de orelha média, que é para saber se essa criança tem uma inflamação no ouvido. Né? Às vezes a criança ela não está passando no teste da orelhinha porque ela tem uma inflamação. E às vezes ela tá, por isso que ela está tendo essas alterações. Porque as inflamações nesses primeiros meses acaba sendo muito comum. Né? Às vezes a criança ela tem muitos quadros de inflamação. E aí é onde ela vai fazendo os exames e ela tem alguma coisa inflamando esse ouvido, então ela também faz exame para ver se está inflamado ou não. Faz um exame dessa sondinha um pouco mais minucioso. Então assim, gente, a criança nasceu, é possível avaliar esse ouvido. Né? E se for detectado até os 6 meses... Já é possível entrar com a intervenção com o uso do aparelho auditivo. Então, não tem mais essa assim, tem que esperar crescer até os 2 anos para saber... para avaliar, fazer audiometria para depois... Não tem mais essa. Criança nasceu, então a partir de quanto tempo eu posso começar a avaliar a audição da minha criança? Nasceu e eu já consigo avaliar. Hoje em dia, né, com tanto avanço, a gente já sabe que... porque assim, o desenvolvimento auditivo, para vocês terem noção, lá dentro da barriga da mãe, na 20ª semana, a cóclea, que é esse caracol, esse órgão da audição, ele já começa a ser formado a partir da 20ª semana. Então ele já ouve. Ele já ouve. Então aquela história, ele ouve na barriga da mãe, realmente é verdade, né? Então lá na 20ª semana, principalmente para sons graves, sons agudos, sons graves, que é os sons grossos, né? A vibração, aquele som grosso, a voz masculina, aquela vibração, né? Na 20ª semana
é muito mais perceptível para o feto, né? Por conta de toda essa questão da formação. E aí, quando essa criança nasce, né, a partir do momento em que ela nasce, mesmo que ela seja prematura, por exemplo, de 31 semanas, 32 semanas, a gente já consegue avaliar a audição dessa criança quando ela nasce, né? E até faço uma ressalva aqui, Rosângela, que essas crianças prematuras, a gente vai falar até sobre isso também, mais para frente, elas têm até um olhar até maior em relação elas precisam de um acompanhamento maior também, porque elas podem ter outras questões ainda mais sérias, né, que vamos pensar assim, ter mais chances de ter perdas do que as crianças que não são prematuras. Por isso que atrapalha tanto o desenvolvimento. Outros fatores, isso, exatamente. Tá? Outra também, coisa importante é falar sobre as hastes, né? Vai para casa, aí vem a vovó, tem que limpar a orelhinha. Vem com a haste de algodão. Isso. Nada coloca no ouvido, gente. Pronto, respondeu, Resumindo, ó, limpar o ouvido é o que? A gente fala, acabou de tomar o banho, pega lá o dedinho, põe na toalha e seca o ouvidinho e já é o suficiente. Pronto. Secou. Mas tem muita cera. Eu tô vendo que tá todo amarelinho aqui em volta. Ótimo. Por quê? O nosso ouvido, ele produz naturalmente a cera, isso é proteção natural, isso é autolimpante, isso mesmo sai. E se tá saindo ali é bom, porque ele produz, ele sai. Ele produz, ele sai. Tá aqui, fora. Bom, ótimo, pega lá a toalhinha, limpa aqui fora, pronto. Acabou. Nada mais coloca ali dentro. Principalmente, eu já vi que tem as hastes para bebê, né? Não sei se você já viu. Já vi que tem as hastes para bebê, então, pelo amor de Deus. Nada disso, Nada gente. de hastes para bebê também. Doutora, e como que eu devo acompanhar o desenvolvimento auditivo? O que eu espero de cada fase? Uma mãe será que pode a criança sair do hospital falando que a avaliação foi boa e perceber alguma coisa de diferente em outras fases? Pode. O que eu espero como mãe? O que você, como fonoaudióloga, deve orientar? Pode, a percepção dos pais, da família é muito importante, né? A gente fala que isso conta muito, no entanto a gente orienta que, olha, qualquer coisa que vocês observarem de diferente em casa, isso também vale a pena vocês relatarem. Então, por exemplo, quem já não notou, a mãe quando está amamentando e a criança está lá sugando, aí de repente ela ouve um barulho e ela para de sugar, né? Então isso é uma resposta auditiva, né? Ou ela está dormindo e de repente ela acorda, ou ela está acordada e ela dá aquela piscada. Isso tudo é resposta auditiva, né? Então, nos primeiros meses, né, essas respostas auditivas que a criança tem é muito importante de ser observada, tá? Sons altos, quando a criança está diante desses sons altos, né, e ela tem esse reflexo, a gente chama desse reflexo cócleo, né? Então, ela tem essa reação para um som alto. Quando ela está em um ambiente e tem o barulho e ela tenta saber da onde está vindo, ela ainda não sabe da onde veio, mas ela como se ela quisesse procurar. Então isso acontece até por volta dos 4 meses, mais ou menos, né? Ela não sabe de onde está vindo. Então, se eu estou com uma criança aqui e você está falando, ela ainda não sabe que você está aí. Ela sabe que tem som no ambiente. Ela vai querer saber de onde está vindo. Ela não sabe ainda localizar o som, mas ela sabe que tem som no ambiente. Quando que ela vai começar a virar a cabecinha para o lado? A partir do 6º mês, do 7º mês, mais ou menos. Então, é onde a gente fala que a partir do 6º, 7º mês, a criança ela começa o quê? A localizar o som para a direita e para a esquerda. Né? Então, é onde a mãe está com a criança lá no colo, sem ela ver, chega o pai ou a avó ou a tia e faz um barulho para o lado direito e a criança rapidinho vira direto para o lado direito. Mesma coisa acontece para o lado esquerdo. São coisas bem simples, né? E isso que você pode fazer em casa. Você pode estimular essa criança em casa, né? Você pode ir lá com o estalar dos dedos, batendo palma. A mãe tá lá na cozinha e ela pega
uma latinha de arroz e vai chacoalhando, ela pega uma colher e ela vai batendo. Então, a gente pode estimular a nossa criança em casa. E essa formação vai ter a que idade? E a localização, ela começa nessa fase e ela vai só se aprimorando no decorrer da vida, né? E aí ela começa depois a localizar para baixo, né? Indiretamente para baixo. Depois ela vai começando para cima. Então aí depois é onde ela começa para os cinco lados, direita, esquerda, para baixo e para cima, né? E aí é onde ela vai começando a aprimorar cada vez mais todas as habilidades auditivas dela. Além de localizar, saber que tem som no ambiente, que é o que? A detecção do som, presença e ausência do som. Tem som ou não tem som? Então, mesmo que ela ainda não saiba de onde está vindo, mas ela sabe que tem e que não tem som. Isso é uma habilidade. É a habilidade. Né? Saber que a voz da mãe é a voz do pai. Porque a voz da mãe às vezes é mais fina, a voz do pai às vezes é mais grossa. E aí, aos poucos, ela vai se aprimorando. E aí, já lá em torno dos 5 anos, quando tem barulho junto, mas ela vai conseguindo... filtrar. Ignorar aquele barulho e absorver aquele som que é principal. Né? Quando ela vai conseguindo, lá por volta dos 7 anos, juntar aquelas duas informações, fazer aquela integração. Então, por exemplo, tem uma criança aqui e você está falando com ela. Ela juntar as duas informações que são importantes. E ela vai integrando essas informações. É o que acontece na escola. A criança... tem que fazer o quê? Quando a professora está falando e todas as crianças estão falando junto, ela tem que ignorar as crianças falando e prestar atenção só na professora. Só na professora. Né? Então, essas habilidades elas vão se aprimorando. Doutora, e quais são as causas da criança ou nascer com a deficiência auditiva? Isso. Ou ela adquirir ao longo... As causas, elas podem ser diversas, né? Tem muitos, a gente chama de indicadores de risco. Na verdade, pode ser desde fatores que a mãe pode ter doenças na gestação, como, por exemplo, a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose, citomegalovírus e agora até mesmo com a Covid, né? Então, quando a criança nasce e vai fazer o teste da orelhinha, é feita uma entrevista com essa mãe e pergunta para essa mãe: mãe, você teve o que na gestação? Você teve alguma doença na gestação? A mãe fala: não tive nada na gestação. Ok, não, a mãe então não teve nenhum desses fatores. Mãe, na família tem alguém com perda auditiva? Por quê? Porque a perda auditiva pode ser um fator hereditário para ter. Então, se a mãe fala assim: olha, o pai tem perda auditiva, nasceu com perda auditiva, isso é um indicador para a perda auditiva dessa criança. A avó tem, ou tem um tio que tem perda auditiva. A avó tem perda auditiva que teve depois de idade. Não, aí não é. Aí é outra coisa. Isso, tá? Mas se a avó nasceu, o tio da avó teve de criança, aí é um fator. O que mais? A questão da Covid, né, que eu acabei dizendo também. O fator da prematuridade, tá? Também é um fator que pode levar, porque... essa criança, vamos pensar assim, ela nasceu antes da hora, pode ser que essa formação, ela não estava pronta, principalmente se a gente pensar no nervo auditivo. Pode ser que a cóclea, o caracolzinho, estava pronto, mas depois do caracolzinho, que é o nervo, as estruturas que vêm depois, não estavam preparados. Então, pode levar a ter um fator maior. E há também as questões das síndromes, né? Então, as questões genéticas, né? Sindrômicas, a síndrome de Down, né? Que pode, na verdade, não que a criança vai nascer com a perda, mas por conta de ser síndromes que a criança pode ter mais probabilidade de ter dores de ouvido, inflamações de ouvido, e essas inflamações ter as perdas aparecerem depois, né? Por conta dos quadros de inflamações que vão acontecendo depois. E aí, nos casos dessas perdas que vão aparecendo depois, isso pode acontecer também com qualquer criança, né? Então, as crianças, o que acaba acontecendo muito com elas? Elas têm muitas inflamações, né? Dor de ouvido, que às vezes passa desapercebido, e aí inflama, vaza, e aí não cuida, inflama, vaza, vai lá tomar remédio, toma antibiótico, toma e vai tomando, e aquilo que pode ser tratado
que pode ser simples, pode se tornar uma coisa que fica crônico e depois pode ser irreversível. Nossa. Você viu como é rapidinho, né? Passa que a gente nem voando. percebe. Nós já vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho para falar um pouco mais agora sobre específico a sua área, qual é o tratamento, como ela trabalha com esse tipo de caso. Ela citou um pouquinho sobre a Covid, eu acho que é importante a gente estar falando sobre o Covid, porque nós tivemos grandes prejuízos também na área do desenvolvimento de crianças na pandemia. A gente volta daqui a pouquinho, 2 minutinhos.